Olá, meus queridos amigos, estou de volta. Continuamos aqui essa gravação. Nós temos a gravação anterior aí, que também estamos no dia 9 de fevereiro. Aí eu já disse que ia ter que quebrar em duas gravações aí pelo volume de pedidos, tá bom? Estamos aqui de volta. E agora, no vídeo passado eu estava falando sobre propósito de vida, tá? Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que também tem aparecido muito aqui para os nossos trabalhos espirituais, que são as famílias, pessoal. São as famílias, né? Queria falar um pouco sobre isso para vocês, tá? Para que vocês entendam qual é o papel de cada um dentro das famílias, né? Para que a gente possa ter mais êxito nesses encontros, né? Nessas uniões. Muitas dessas uniões já são batido o martelo antes da encarnação. Então fiquem aqui no vídeo, porque é uma coisa que o mundo espiritual pediu para eu tocar, e quando eu estou dizendo eu quero falar sobre família, na verdade é o plano espiritual que me ajuda, fala por mim muitas vezes, coloca as palavras corretas também. Isso faz parte do desenvolvimento da mediunidade, que eu peço sempre a Deus para que eu possa ser essa representante, né, do plano espiritual da melhor forma possível, da forma mais competente, mais amorosa, né, mais desejosa de acertar. Então, que Deus me ajude, Maria Madalena me ajude, Jesus me ajude a ampliar essa mediunidade para que eu possa servir cada vez melhor a cada um de vocês, tá bom? A todo o plano espiritual, né, ao plano material, que eu possa realmente ser muito útil, pessoal. Sejamos úteis. Façamos a nossa parte, não é pejorativo a gente servir. Servir é divino. Servir, Jesus, olha lá, de novo. Nós temos as nossas 3 obrigações divinas fundamentais, que é tentarmos viver a lei o máximo que possamos, imitar Jesus o máximo que possamos. Jesus serviu toda a encarnação dele. Espírito que é quase deificado. Qual é o problema de nós fazermos o mesmo? Não vamos pensar na nossa relatividade, pessoal. Vamos pensar na nossa divindade. Não há limites. Não há limites para a gente. Jesus disse, e eu sempre repito, que nós podemos ser como ele foi, como ele é, que continua sempre nos ajudando, né? Dessa forma aí, esse nosso divino irmão escolhido por Deus para nos mostrar tudo sobre o comportamento. Então vamos lá, né? Vivermos o melhor da lei de Deus que possamos, imitarmos Jesus e cultivarmos nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. E ai das orações espirituais que não trabalhem a mediunidade. Ai, tá bom? Esse é um recado que o mundo espiritual está todo... Porque é o momento do mundo, pessoal, onde mais nós estamos precisando, né, dessa questão de ilustrarmos, né, advertirmos e consolarmos uns aos outros. Eu estou fazendo o que aqui? É isso. Trazendo as mensagens para que vocês se sintam melhores, né, para que mais pessoas sejam ajudadas no plano espiritual e nos duplos materiais, né? Então, assim, vejam, que vergonha há nisso. Ah, vocês me acham malucas? Eu sou uma bruxa, né? Como muitas religiões aí assassinaram profetas e médiuns, né? Tempos de Inquisição, antes da Inquisição já tinha, depois tomou esse nome, tomou esse rumo, e foi até séculos próximos de nós, né? Então, houve esses assassinatos todos, em nome de religiões, em nome de deturpações horríveis, né? Deturpando a nossa mediunidade, atrapalhando a mediunidade, né? Não deixando os profetas trabalharem, assassinando. E óbvio que isso tudo está sendo pago até o último centavo. E nos tempos atuais, cada um que não exercita a sua mediunidade
está se assassinando espiritualmente. Entendam isso de uma verdade absoluta, pessoal. Não quero assustar ninguém. O objetivo do plano espiritual, do meu trabalho, que eu estou tendo a oportunidade de fazer, não é amedrontar ninguém, é conscientizar. É conscientizar. Não seja você o próprio assassino da sua mediunidade, da truncação da sua mediunidade, porque você vai ter lesões no seu corpo e no seu perispírito. Tá certo? Então, vou continuar com aqueles casos, né, que restaram aí para eu finalizar. E também, particularmente hoje, né, eu adoro um canal chamado Aventuras de Guto, né, do YouTube. Eu acompanho muito esse rapaz. Esse rapaz é um rapaz de um coração assim que não há tamanho, né? É um trabalhador antigo do plano espiritual. Vou falar dele aí no final dessa gravação. E ele às vezes reclama sente algumas energias mais pesadas, porque óbvio, ele é um rapaz que se destaca naquilo que ele faz, né? Tem muita gente que o assiste, tem muita gente que o adora, que o ama de coração, mas tem muita gente também que se sente enciumado com as conquistas que ele tem alcançado, né? E são espíritos encarnados, desencarnados, e isso faz uma certa diferença nas vibrações, no dia a dia. Então eu chamei esse trabalho para ele, porque eu o admiro muito. Ele é um cara que trabalha muito, muito esforçado, muito do bem com o seu próximo, tá? É um grande exemplo, lá no final eu vou repetir isso, é um grande exemplo para a gente entender que não se trata da religião ser boa, mas do indivíduo. Não são religiões boas. Os indivíduos bons são bons. Os indivíduos que se ligam a Deus do seu jeito, respeitam as leis do seu jeito, né? Às vezes não tem nem tanto conhecimento nessa vida, mas estão fazendo melhor que muitos que têm. Mas a gente vai falar isso lá no final, porque nós temos aí, foi um trabalho muito bacana que foi feito aí pro Guto, e tenho certeza que ele vai ficar muito feliz aí com as mensagens que ele teve também, tá? Então, pessoal, hoje eu vou falar das famílias, tá bom? Desses rompimentos que têm acontecido, desses traumas que têm acontecido para as crianças, para os filhos envolvidos, tá bom? Então, o que é necessário? Todo mundo fazer a sua parte. Como eu disse, muitos casamentos já foram prometidos antes da reencarnação. Existe um programa de vida, pessoal. Vejam, que bom que a gente não lembra do que a gente passou, porque na família, tá? É onde encarnam espíritos afins e não afins, certo? Para poder existir o equilíbrio, para poder existir a harmonização, a reparação, né? Então, numa vida, saímos aí brigados com os nossos parentes, né? Com confronto, né? Com amigos, que quer que seja, aí nós encarnamos juntos, certo? Para reparação, para esse equilíbrio, para essa harmonização. Então, isso pode acontecer entre pai e filho, mãe e filho, irmãos, né? Então, vem na família para harmonizar, para passar por esse desafio. Todas as nossas famílias nós temos oportunidades, pessoal, não só pelos outros, por nós também, né? Cabe a gente ter mais tolerância, cabe a gente estar mais aberto ao outro, entendendo que o outro é o outro, ele vai fazer sempre o que ele quiser, o que ele achar melhor que ele tem que fazer, e depois responder com relação à justiça divina, assim como nós. Ninguém está livre, nós não somos perfeitos, nós vamos ter que responder sim por coisas que fizemos, assim como os nossos parentes das nossas famílias, né?
O sangue, ele é importante no sentido de que todos estejam crescendo juntos, né? Jesus não disse? Quando comentaram que a família dele estava ali, escutando ele disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a lei e a praticam. Entende? Então é isso, né? É quem está fazendo a sua parte, né, na encarnação, que é quem está bem com a justiça divina. E temos nossos desafios, temos que harmonizar um dia ou outro dia, que seja nesta vida ainda, porque é importante isso, tudo vai harmonizar. Eu acredito muito nisso, né? Em todas as nossas famílias, na minha família, nas outras famílias, a tendência, a gente sendo inteligente e a gente tendo esse exame de consciência, todos nós, todos esses componentes, que a gente se harmonize da melhor forma possível, para que não fique para outras vidas, para que a gente não fique emperrando a nossa evolução e que a gente saia bem com todos aqueles espíritos que a gente veio para harmonizar ou em algum momento desarmonizou, né? Isso é importante a gente destacar. E todos nós temos que fazer a nossa parte, não é só o outro, porque todos erramos, né? Todos nos equivocamos, então é importante isso, pessoal, né? Então, sobre a família, é para a gente prestar atenção, que se a gente soubesse quem está do nosso lado hoje, se a gente tivesse essa memória, a gente ia apertar talvez um pescoço do outro aí. Então é por isso também que as pessoas falam, por que a gente nasce e perde essa nossa memória aí? Algumas coisas a gente tem uma sensação, a gente lembra e tal, mas na maior parte das vezes a gente não tem essa memória e é preposital, pessoal, né? Tem um motivo, né? Proposital, não é proposital. Sabia que tinha alguma coisa que eu tinha falado que não bateu bem no meu ouvido. É proposital, pessoal, não é por acaso, tá bom? Então, vamos entender que dentro das nossas famílias, principalmente com aqueles, né, que estão numa situação aí de contrariedade conosco, né, numa desarmonia, é com essas pessoas que realmente a gente tem que forçar mais essa harmonização, tá bom? Porque muito é de programa de vida também, tá? Então, faça cada um a sua parte dentro das famílias. Procurem que não haja essa separação, porque muitas vezes, como eu disse, é programa, e aí tem que voltar para reformular isso tudo, e aí a gente está travando nossa, tá fazendo demorar a nossa evolução, estamos perdendo tempo. Então, eu sei que não é fácil, né? Tem relacionamentos que são muito difíceis, muito tóxicos realmente, né? Eu sei que existem relacionamentos assim, e isso é muito ruim. Então, cada relacionamento que a gente tiver, a gente tem que tentar separar o outro, né, o equilíbrio dele. E também esperar que o outro seja o nosso equilíbrio. Porque se estiver desequilibrado, não vale a pena, pessoal. Você tenta 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes você achar que seu coração tem que tentar? Mas a partir do momento, né, que você esteja ciente de que fez toda a sua parte nessa questão familiar, é a hora de você tomar o seu rumo, né? Para que você não se prejudique, né? Que tem a questão lá, chama o seu irmão 1 vez, 2, 3, não foi, não está te acompanhando, não está te acompanhando no seu tipo de comportamento, no seu tipo de vibração, no seu tipo de preocupação e responsabilidade espiritual, tome você o seu caminho. E que seu irmão tome o dele. Tá certo? É assim. Tá? E para todos que estiverem nessa situação, né, nessas famílias que estão em breve separação e tudo mais, que possamos pedir aqui, pessoal, né, porque existem muitas famílias no planeta aqui na Terra que estão passando por isso. Então, pensemos agora aí em todas essas famílias, que aquelas que possam se harmonizar, que se harmonizem, que amplifiquem essa consciência, né? Que cuidem, vocês tutores, casais, cuidem para que seus filhos não sintam, né, essa fase, essa transição, para que eles sintam
o quanto menos, para que sejam preservados, para que sigam sempre, né, no relacionamento com ambos os tutores, da melhor forma, de forma harmoniosa, né? Por quê? Né? A gente vai querer voltar para reparar coisas? Não, a gente que volte, talvez com esses mesmos espíritos, para coisas bonitas que possamos fazer juntos. Não exatamente para ter que passar de novo por aquilo e reparar. Vejam, é incômodo. Vamos tentar fazer com que nós não criemos incômodo aos outros, mas também vamos nos compenetrar de que os outros não nos criem incômodos. E não é para que a gente seja intolerante. Nós temos sim que tolerar porque também erramos, mas até um ponto, pessoal. Até aquele ponto que não nos prejudique, não nos aflija, não nos entristeça, não nos enfraqueça, porque senão já perdeu totalmente o propósito, não tem mais propósito. Porque o propósito é divino, o propósito é da alegria, é da irmandade, é da preocupação legítima com o outro, né? É de saber que o outro tem a vida dele, que não tem que trabalhar na sua agenda, cada um tem a sua agenda, é respeitar a individualidade, né? É pensar no outro não como alguém que vai te carregar sempre, né? Colocar colocar nas suas costas, né? Então, vamos respeitar o templo do outro, que é o corpo do outro, né? O outro irmão. Vamos respeitar, porque daquilo que temos que passar somos nós, né? Ninguém vai passar pelo que temos que passar. Não use do outro, não use e abuse do outro, certo? Entenda isso com muita responsabilidade, porque isso é uma coisa muito ruim que você pode estar fazendo aí pro seu irmão, tá bom? Vamos pensar aqui, falando dessa questão de família, vamos pensar então dentro do nosso planeta, todas as famílias que estejam passando por situações de separação e tudo mais. Vamos sempre vibrar, pessoal, porque hoje aqui eu vou pedir pela minha irmã Ana Cláudia e pelo seu filho João Guilherme e também pelo tutor masculino aqui desse casal, que não está mencionado aqui, mas que temos que pensar também, né? Talvez mesmo sendo esse irmão, talvez a parte mais errada, vamos dizer assim, mais equivocada na relação, mas é um nosso irmão, é um filho de Deus. Que se a gente pensar em todos, isso faz com que essa criança, o João Guilherme, também tenha um destino mais feliz. Isso faz com que a Ana Cláudia consiga se harmonizar com esse irmão também num futuro, né? Tem que ser trabalhado isso, para que a criança não sofra, para que a criança não fique apartada de ambos, né? E sim, se relacione com ambos, né? Que mesmo numa situação de separação, pessoal, que possa haver essa harmonização entre esses espíritos, né? Para que não exista o ódio, para que possa existir o perdão, a tolerância, para que possa existir a consciência desses espíritos, né? Para que possam fazer da melhor parte, que possam seguir suas vidas do melhor jeito, sempre na busca do cumprimento da lei, na busca do exercício dos exemplos de Jesus e no cultivo nobre dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Porque fora dessas situações, tudo é mais difícil, tudo é mais denso, tudo é mais sacrificante, né, pessoal? A gente precisa ampliar a nossa consciência, tá bom? Então, pedindo aqui por esse caso, tá? A mensagem foi que a Ana Cláudia precisa entrar em profundo estado de oração e trabalho espiritual para passar melhor por esse desafio, que será concluído. Vi sim que vai haver essa separação dita e feita, tá? Mas que vocês podem oportunizar isso entre vocês da melhor forma possível, tá? Mais será dado, né? Aquele que mais tiver, mais precisa dar. Aquele mais consciente, mais precisa exemplificar, viu, Ana? Entende o que eu tô dizendo? Né? Você aí é realmente o espírito mais velho de toda essa família, mais bem marcado, mais consciente, e você precisa agir
dessa forma, com muita paciência, tá? Porque o erro do outro, o equívoco do outro, isso tudo vai ter que ser reparado entre esse outro e a justiça divina. Isso é entre outro e a justiça divina. Óbvio que entre nós irmãos tem que existir o perdão e tudo mais, que a gente pode exercitar isso, é nosso dever, isso é ótimo, é divino, né? Mas há coisas que, por mais que eu perdoe algum irmão meu, ainda assim ele vai ter que cumprir, né, as reparações junto à justiça divina, às leis divinas. E assim a mesma coisa comigo. Por mais que irmãos possam me perdoar daquelas coisas que eu fiz que não foram boas, né, isso é um exemplo para todo mundo. Não por isso, embora seja ótimo, mas não por isso eu não vou ter que ressarcir também com a justiça divina tudo que eu possa ter feito, possa ter magoado alguém, possa ter prejudicado alguém, mesmo que de forma involuntária, né? Mas não importa, né? Nós vamos passar pelas nossas situações, tá bom? Mas o ideal é que a gente se perdoe, siga cada um sua vida da melhor forma, tentando se apoiar uns aos outros, que a gente não consegue viver sozinho, pessoal. A gente sempre vai precisar, né, de alguém próximo que possa nos auxiliar, e não usando nossos irmãos, tá? Usando, abusando, não. É que a gente não é nada sozinho. A gente não consegue ser nada sozinho. A gente tem que estar sociabilizando, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar trabalhando para as pessoas, ajudando. Então isso faz parte da nossa vida e tem que ser assim, da melhor forma que a gente possa. Tá bom? Foi dita a Ana que ela sabe rezar muito forte, ela tem uma reza muito forte, dificilmente aquilo que ela pede não acontece, né? Mas tem sempre que usar para o lado positivo, esse pensamento positivo. Necessário que todos peçam, né, também pelo pai da criança, como nós falamos aqui, que foi falado, que é o nosso irmão, é filho de Deus também, mas cada um é responsável pela sua parte. A criança precisa sociabilizar bem mais, ter amigos à volta dele, tá bom? E ser preservado. A criança precisa conviver com os dois, tá? Nesse momento aí, vai precisar conviver com os dois. Nesse momento, sempre. Não é filho da cegonha, não é? Lógico, se tiver situação que essa convivência, né, possa causar algum problema sério à criança, isso nós temos a lei da terra, que pode estar contemporizando, fazendo sua parte. Mas o ideal é que cada um se conscientize, né? Principalmente aquele que esteja mais equivocado em toda essa história, que precisa de... É o doente, é o mais doente que precisa de mais remédio, pessoal. Sempre pensem nisso, tá bom? O próximo caso aqui é uma irmã chamada Laudivone Elvira. Eu já havia benzido a Laudivone semana passada e benzi hoje de novo, né? Que é um trabalho aí que se duplicou por um erro meu. Mas aí a gente já conversou sobre isso no outro vídeo e já entendeu que esses espíritos, por algum motivo, que Deus sabe, precisaram ter esses 2 turnos de trabalho espiritual a ser realizado para eles aqui. Essa minha irmã, ela pediu um apoio para a mediunidade. Olha que coisa mais linda, pessoal. Isso é fantástico. Porque não está pedindo por uma situação terrena, não está pedindo até pela saúde, mas está pedindo um apoio para a mediunidade dela, para que ela desenvolva essa mediunidade, porque ela quer trabalhar e tudo. Eu achei, assim, nossa, isso aí dá... tudo me dá muito gosto de trabalhar. Eu estou trabalhando em um plano espiritual com muito amor em cada caso, mas quando a gente vê um caso assim, a gente se orgulha muito de ter chego isso nas nossas mãos, tá bom? Aqui tá dizendo assim, ó, quantas vidas de cigana, de curandeira, de bruxa, né? Em algumas situações aí, essa nossa irmã era chamada de bruxa, né? Pelos seus poderes, pela sua alquimia, que ela traz isso até hoje, tá? Já passou por situações de inquisição por conta disso e foi fiel à verdade divina. Não se amedrontou e desencarnou com dignidade, sem atraiçoar
o seu dom, sem atraiçoar a verdade divina, e obviamente que ai daqueles que assassinaram esse espírito por conta da sua mediunidade, né? Desqualificando a mediunidade, porque a mediunidade sempre foi um grande risco para os religiosistas, porque a mediunidade diz o que tem que ser dito, faz o que tem que ser feito, e aí revela-se, né? É a revelação de tudo. Então, sempre os religiosismos tiveram medo das revelações, das mediunidades, não é? Que falariam sobre eles, sobre a responsabilidade de tudo isso, né? No desvio da humanidade às verdades divinas, no desvio da humanidade na falta de prática espiritual, mediúnica, no desvio da humanidade em não seguir os exemplos de Jesus, não é? Porque mercadejaram sempre Jesus, Jesus está sempre na boca dos religiosistas, né? Dessa forma aí enganosa, né? Usam Jesus para todas essas artimanhas aí, por isso que eu reforço a vocês, e vocês um dia vão descobrir, religiões não são de Deus. O que é de Deus é a nossa responsabilidade enquanto filhos, né, de fazermos as nossas tarefas, essas 3 que eu tenho falado aí em todos os vídeos, e a gente não se perder disso, porque não está no exterior, pessoal, não está na missa de 7º dia, não está em compra de terrenos pelos evangélicos do outro lado, não está na água benta que a gente tem que pagar aí para ter alguma bênção divina. Olha só, vamos ser inteligentes, né, pessoal? Eu sei que às vezes é mais fácil não trabalhar, não fazer nada e achar que só pagar lá aquela missa de 7º dia já vai resgatar aquele espírito, né? É melhor, tem muita gente que prefere pensar assim. Ah, se eu der o dinheiro lá pro pastor, o pastor me disse que se eu ajudar, se eu der dinheiro, eu já tenho um lugar lá no céu. Não existe céu, não existe inferno. São faixas de luz e glória e faixas de escuridão, intermediárias, e assim vai, pessoal. Dependendo do nosso comportamento. Não é dinheiro que vai nos salvar, não é missa de 7º dia que vai nos salvar, é o trabalho, dá trabalho. Então quem não está querendo trabalhar, que corre para a religião porque é mais fácil, porque a religião te seduz aí, que você vai ficar mais rico, você vai ter isso, vai ter aquilo, isso te seduz mais, mas você vai se arrepender profundamente. E todos nós, que por esses motivos, né, nos desviamos de Deus e de sua justiça, vamos nos arrepender, tá bom? Então essa nossa irmã desencarnou com muita dignidade, sem atraiçoar Deus, suas leis e sua mediunidade, tá? Ela tem nas mãos luzes douradas, curadoras, né? Uma grande falange de ciganos com você, viu, Laudivone? Então sempre do seu lado. Não é qualquer coisa que te derruba, isso foi dito pelo plano espiritual, não é qualquer coisa que te derruba, você é muito forte, sua mediunidade é curadora e sua mente é muito forte. Então, apenas cuidado com os pensamentos, pois pode influenciar os outros, tá? Porque aquilo que você pensa, você consegue materializando. Então, use sempre pro lado bom, tá? Use sempre firmando para sua própria firmeza, dessa vida na carne, para que você continue o seu trabalho aí espiritual, como você já faz em várias vidas, já tem exemplos aí de várias vidas que você é uma grande trabalhadora, do outro lado você é trabalhadora, então foque-se nisso sim, sua mediunidade ela vai amplificar, pense muito em Deus sobre isso, pense em Jesus, que veio, quando encarnou, não tinha limites a mediunidade dele, né, os dons espirituais de Jesus não tinham limites, ele tinha anjos subindo e descendo sobre a cabeça dele o tempo inteiro, para fazer aqueles fenômenos mediúnicos que ele fazia, né? Anjos só querem dizer mensageiros, né? Esses trabalhadores que atuavam com ele, nessas mediunidades sem limite que ele sempre teve enquanto Jesus, né? A gente sabe disso. Quantos foram chamados milagres que Jesus fez? Não eram milagres, eram efeitos físicos, né, comandados por um plano espiritual de espíritos afim, como ele, crísticos naquela época, que Jesus está quase deificando. Imagina quais eram os espíritos que estavam obrando com ele.
estavam junto com ele ali. Que anjos eram esses, de luz e glória, que estavam ali com ele, fazendo toda essa questão da mediunidade, né? Ajudando nisso também, tá bom? Você é trabalhadora, não é espectadora. Onde você coloca a mão, havendo a autorização de Deus, você pode fazer maravilhas. Não deixe de trabalhar. Laudivone, eu te benzi de novo hoje, tá? E foi pedido para você cuidar mais da sua saúde, dar mais atenção à sua saúde, porque no momento do benzimento, sua hora fechou para essa questão espiritual, você está se encaminhando a isso, mas há algo aí no seu corpo que você precisa cuidar, alguma coisa da sua saúde aí que você precisa prestar um pouco mais de atenção, tá? Procure se alimentar melhor e tudo isso, mas vá fazer check-ups, vá aos médicos terrenos, porque você vai precisar de algumas complementações aí, vitamínicas até, tá? De alguns tratamentos, tá bom? Vá ver isso, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar para você, nesse seu caso aí, tô muito feliz, você já tem, né? Muita abertura aí para mediunidade, só vai crescer, tá bom? Continua firme aí, nessa sua divina preocupação, trabalhando com alegria, porque tá tudo muito bonito aí, tá bom? Agora vamos falar da Bruna, a Bruna, sua filha, que você também pediu, por uma questão aqui, que ela está com algumas dúvidas e tal. Eu já havia benzido sua filha semana passada, foi visto aqui, coisas maravilhosas, né, nesse trabalho que foi feito aqui para ela. Benzi de novo e veio mais mensagem, então vamos lá, tá? Essa minha irmã recebeu a visita de Jesus, num dos duplos de Jesus, né, pessoal? O espírito menos hierarquizado aqui no planeta tem 7 duplos. Vocês podem imaginar quantos duplos praticamente infinitos que Jesus tem? E que está conosco em cada lugar que tem alguém pensando em Deus, se juntando a outras pessoas para o trabalho. Eu até acho que, mesmo estando sós em nossa oração e pedindo a ajuda de Deus, ele estará, de Deus e de Jesus, que Deus não é Jesus, pessoal, Deus é Deus, Jesus é Jesus, mesmo estando quase integrado à divindade, à deificação, mas ainda não está totalmente deificado, tá? Então, quando pensamos em Deus na nossa melhor parte, fazemos nossos trabalhos espirituais com amor, ele aparece para mim em todos os trabalhos que eu tenho conseguido fazer com o plano espiritual. O plano espiritual é que tem, né, todo o mérito aí do plano espiritual, de tudo isso, né? Eu tenho consciência que eu sou uma trabalhadora, que eu estou atuando junto, mas o plano espiritual e a justiça divina dizendo sim, é maravilhoso, né? É maravilhoso realmente, tá? Então essa minha irmã recebeu aí a visita de Jesus, da Mãe Maria, que por intermédio da luz universal foi expandindo a consciência dela e sua essência foi levada para uma divina viagem a outros planetas de outras galáxias. Olha só, essa minha irmã, ela foi levada para outros lugares, para ela vivenciar, experimentar, né, essa poderosa energia divina num estágio mais evoluído, tá? Lá ela pôde aprender sobre as divinas prioridades, o espírito muito velho, tá? Tô para te falar, irmã, que a sua filha, ela é um espírito ainda mais velho que você, mais hierarquizado que você e trabalha também, já teve nome na Bíblia. Então ela trabalha também nessa questão das mulheres bíblicas, nessa legião. Você também trabalha com as mulheres bíblicas, né? Vocês duas são espíritos muito elevados, tá? Mas ela, em particular, ela tem tal tamanho que ela precisa fazer muito mais do que ela está fazendo. Ela está numa situação hoje aí muito limitada perto desse limite que ela não tem, que ela já está num outro nível, né? Então ela foi levada para visitação aí nesses outros moradas divinas mais evoluídas, tá? Para que ela entenda sobre prioridades, tá? O amor fraterno,
a produtividade perene é o trabalho espiritual, o autoconhecimento e as mudanças necessárias de dentro para fora. Houve uma ajuda espiritual na região da cabeça. As mudanças serão visíveis para esse espírito. Bom, porque ela foi experimentar níveis, né, de consciência divina, de evolução divina, né, que ela já poderia estar acessando. Então, mostraram para ela tudo que ela está perdendo porque ela está priorizando a vida dela com coisas que são relativas, com dúvidas que são relativas, não são absolutas, com situações que são relativas, que nada tem a ver com essa conexão do divino que ela precisa estar. É isso que ela tem que focar. E o restante, a gente sabe que vem ajuda, né, pessoal? Deus está conosco o tempo inteiro na nossa trilha, nos nossos desafios, nunca nos abandona, nunca vai nos abandonar. Né? Mesmo quando a gente acha que a gente está naquele final, daquele fundo daquele poço, que eu já disse a vocês que o fundo do poço não permite a gente levar nossas companhias, somos só nós mesmos, né? Aquele fundo do poço que a gente se enfiou e do fundo do poço que a gente tem que sair de lá. Mas não se enganem, a gente tem sempre a ajuda misericordiosa de Deus para que a gente triunfe nos nossos desafios, pessoal. Né? Não existe abandono, Deus não abandona ninguém, não. Aqueles irmãos que estão naquelas faixas lá, tenebrosas, inferiores, não é porque eles estão abandonados por Deus, pela justiça divina. Muito pelo contrário. Eles estão ali para retomar a consciência divina, né? Da existência deles. Por que eles existem? As motivações, os afazeres, né? As conexões que precisam ter, a consciência que precisam ter, né? Para que tudo evolua, é tudo aprendizado. Com certeza, esses espíritos, quando saírem desses locais, vão sair diferentes, vão sair muito melhores, né? Já vão puxando essa iluminação que todos nós temos, e cada vez mais temos que fazer essa iluminação ser mais iluminada, para que reflita na gente, para que reflita nos outros, entendeu? Então, pessoal, nesse período que o nosso planeta está vivendo, o nosso planeta está bem denso, né? Bem escuro quando a gente olha o nosso planeta de fora, né? Mas há a luz divina o tempo inteiro. A escuridão, muito por nós relativos, né? Porque estamos passando e pelo aquilo que estamos merecendo. Mas a luz divina, ela está em tudo e em todos de uma forma infinita. Não há escuridão relativa que toque num pingo de luz divina. Não há. A escuridão é nossa, temos que trabalhar nossa escuridão, né? Amplificar nossa consciência para essa iluminação toda que nos espera, mas Deus não se prejudica em sua luz divina e sua eternidade por conta de sermos relativos. Ele continua com a sua manutenção conosco, continua nos regendo, nos suportando, né? Nos apoiando para essa trilha que é voltarmos a Ele um dia, tá bom? Então foi mostrado, agora eu vou falar sobre o Ednelson Tadeu, uma cirurgia aí que foi feita na região da bexiga, mas ele tem algumas outras complicações de próstata, transplante também renal, tá? Foi mostrado esse nosso irmão com uma saúde muito frágil, pessoal, muito frágil, né? O plano médico espiritual prontamente foi até ele e o ajudou, né? Foi dado um líquido azulado para apoiar na redução das dores, né? Então, o que o mundo espiritual pede é que a gente siga orando por ele, tá? Pedindo forças para que ele passe por esse programa, essa parte desse programa de vida dele aí, com muita resiliência e divina confiança em Deus, tá bom? Tudo que acontecer, não só com esse espírito, mas com cada um que a gente pede aqui, pessoal, é a vontade de Deus. Eu sei que nós temos a nossa, eu sei que é duro perder um ente querido, né? Mesmo que muitos acham que existe a morte, o que é pior ainda, prejudica ainda mais, né, a compreensão nossa, né, nessa confiança em Deus, de que não há nada fora do lugar e que tudo é perfeito. Então, um desencarne
não é nunca jamais para prejudicar ninguém, né? Se o espírito continuar encarnado, é porque tem missão ainda a ser feita aqui. Se desencarnar, é porque tem a sua missão de existência que continua, porque não há morte, é só morte física, né? Só esse corpo, que é o nosso carro da alma, é só ele que morre. O restante vive em vida absoluta. O restante de nós, que é o nosso verdadeiro eu, ele é esse eu etéreo espiritual, né? Com formas ou não. Tem espírito que já não tem mais forma de tanta luz, e tem espírito que tem forma ainda, e formas muito desagradáveis, que é chamado licantismo, né, pessoal? Quando houve tal comportamento na carne, foi tão, vamos dizer assim, infeliz, né, que esses espíritos tomam forma de bichos e animais e assim por diante. Eu não quero ficar falando muito disso para não atrair, mas existe isso também, pessoal. Mas nada que não será deificado um dia. Não há filho de Deus que tenha sido emanado por Deus que não vai voltar a essa sagrada finalidade, que é ser Deus em Deus. Não importa como estejamos hoje, importa o que estamos fazendo hoje para plantarmos que esse caminho seja mais rápido e com menos dor. Certo? Então vamos seguir orando para esse nosso irmão, pedindo forças para que ele passe por esse programa de vida com resiliência e divina confiança em Deus e assim os seus familiares, tá bom? Não é nada para nos prejudicar. Tudo é a vontade de Deus. Não é que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita. Se a gente quiser, se a gente não quiser. Independente da nossa. Bom? Pedi aqui pela minha irmã Rose, ela reclamou de dores na região dos pés, tá? Houve uma ajuda para ela muito grande das regiões médicas e espirituais para essa região dos pés e também das mãos, tá? Cuidado com friagens, tá? A mensagem falou assim, cuidado com friagens, procure não andar descalça, tá? Foi verificado, foi mostrado que você tem aí uma osteoporose na região óssea do pé, tá? Fizeram uma imersão dos seus pés em uma água de coloração rosa. Ela se mostrava quente, assim. Então, houve um tratamento do outro lado que a tendência é que reduza um pouco essas dores aí, tá bom? Que você tá passando. Mas, por outro lado, você tem essa questão no corpo, nessa parte material, que você vai precisar procurar um médico para cuidar disso, tá? E para que você consiga repor, né, vitaminas, minerais, o que quer que seja aí no seu corpo, em termos de medicamento do lado material que você vai precisar, para lhe ajudar com isso. Essas doenças, pessoal, eu também tenho, tá certo? Osteoporose, eu tô aqui cheia de osteoporose, pegando minha coluna, minha bacia, eu tô bem danada em relação a essas questões de coluna, bacia e tal, de parte óssea, tá, pessoal? Eu tô realmente com a parte óssea bem comprometida, mas isso não faz com que eu não faça o meu trabalho, né? Eu sinto que cada vez que eu desço aqui para fazer esses trabalhos, dores que eu chego aqui, quando eu finalizo o trabalho eu já não tenho mais. Eu não peço por mim. Então eu estou vivendo com dores ou sem dores, com doenças que são em mim incuráveis ou não, eu estou vivendo mais plenamente do que quando eu tinha saúde. Entendem? Olha só como é Deus mostrando pra gente as maravilhas que podem ser feitas ao longo da nossa encarnação para nós mesmos, para que a gente tenha forças para trabalhar. Eu tô trabalhando, tô me empenhando. Deus está me dando fichinhas. Vai me dando fichinhas para que eu não pare, que eu tô pedindo a Deus que me dê trabalho. Eu tô nesse compromisso praticamente diário, né? Só paro quando eu tô em outros que também é para apoiar os meus outros irmãos e de outras formas, tá bom? Então, irmã, você tem que se preocupar muito com a sua alimentação, reduzir gorduras, processados, ingerir mais alimentos naturais, tá? E vá ao médico, seu caso é médico, tá? Você precisa ir ao médico para que seu caso seja verificado aí e seja lhe dado o medicamento necessário para o corpo, tá certo? Então é isso que foi dito. Agora vamos aqui ao meu querido Guto, né?
O Guto tem aquele canal que eu falei pra vocês, de Aventuras do Guto no YouTube. Eu já sigo o Guto há muito tempo. Primeiro ele tinha uma perua, que ele fez o Brasil com essa perua e tal, Kombi, né? E depois ele virou mochileiro, já fez vários países aí do mundo como mochileiro, e nos vídeos dele, a forma como ele trata os seus irmãos, como ele ajuda as pessoas, esse coração imenso que ele tem. Eu sou muito admiradora de você, Guto, tá? E teve um dos episódios que eu assisti seu, que você tava aí meio choroso, né? Dizendo, poxa, né, situações que estão acontecendo, parece que dificultando minha vida, parece que é a vibração das pessoas, por eu estar me desenvolvendo, por eu estar crescendo. Guto, você está indo atrás dos seus sonhos, né? Você trabalha para cada um deles, sem esquecer da parte humanitária. Então, meu amigo, você está no caminho certo, divino, tá bom? E isso não tem a ver com religião, Guto. Não tem a ver com religião, tem a ver com você, com o seu comportamento. Porque, olha só, como não tem a ver com religião e tem a ver com Deus. Lembra, se você assistiu aí desde o começo esse meu vídeo, você vai entender que são 3 coisas fundamentais que todos nós precisamos fazer. Viver a lei de Deus da melhor forma que possamos, que pelo que a gente consegue enxergar de você, é nisso que você enxergar, eu consigo enxergar também pelos olhos do plano espiritual, é isso que você tem tentado, tá? A todo tempo. É imitar Jesus. Jesus nunca foi religião, nunca botou religião na terra. Ele é o nosso mestre, sempre será, nos mostrando como devemos fazer para nos tornarmos espírito e verdade em menos tempo, com menos sofrimento. Então, vamos imitar Jesus. É o que você procura fazer também, imitar Jesus. E a terceira é cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que jamais foram coisas do demônio, muito menos bruxaria e muito menos negativo. As mediunidades são divinas, foram dadas a todos nós. O primeiro derrame que foi dado das mediunidades no planeta foi por João Batista, que era primo direto de Jesus, e depois por Jesus. E vai vir uma terceira rodada de dons para todo o planeta novamente, pelo ciclo que vamos passar, pelos momentos dificílimos que vamos passar na Terra, e vai pegar não só a parte da carne, né, dos encarnados, mas também a parte espiritual, vai abalar tudo, pessoal. Então, quanto mais estivermos nos prestando ao trabalho espiritual, com o uso, né, com o cultivo divino das nossas mediunidades, para divertir, ilustrar e consolar nossos irmãos, nós vamos estar dentro dos parâmetros divinos para que possamos evoluir cada vez mais. E você, Guto, você é médium, você sabe disso, né? Você não sabe o que é essa palavra e tal, mas você é aquele que fala no seu ouvido. Você fala, nossa, estou escutando, nossa, isso aqui, olha isso. Você é aquele que se arrepia, você é médio de sensações. Você é médio dessa intuição forte que vem do teu ouvido falando alguma coisa para você. É difícil que você se engane com as pessoas. É que você tem este caráter de ser bom independente de com quem. Mas não é que você não conhece as pessoas. Entendeu, Guto? Então aqui, ó. O que eu pedi lá? Porque você pediu. Você colocou isso aí para o infinito, para a eternidade, isso rebateu e veio parar aqui, tá? Veio parar nesse trabalho divino aqui que foi feito para você, porque você é um trabalhador, né? Ninguém desencarna ganhando pela religião que tem, mas pelas atitudes, meu amigo. E as suas são muito superiores. Você é um cara que está trilhando sua encarnação de uma forma muito bonita, então não sinta vergonha das suas evoluções materiais. E não à toa, Guto, você sempre precisava de uma terra que tivesse verde, né? Que tivesse natureza. Você é um espírito da natureza. Você trabalha com isso do outro lado. Mas eu vou ler aqui as mensagens que foram dadas para você no mundo espiritual, tá bom? Foi pedido, né? Eu abri esse seu trabalho pedindo limpeza e proteção, tá? Não é a religião que é boa. Olha só as mensagens para você, tá? Não é a religião que é boa. É cada um com as suas obras.
Você é um espírito velho, bem marcado, próximo de Jesus, não à toa essa ligação com Jesus, porque quando Jesus estava encarnado, você era um dos apóstolos de Jesus, tá? Apóstolos de Jesus não foram só os 13, juntando com a Maria Madalena, que foi um dos principais, que era um dos braços direitos de Jesus, junto com Pedro e João, tá? Existiram muitos outros apóstolos que iam até Jesus, recebiam as informações e levavam para suas aldeias, para suas famílias, né, para sua comunidade. Você era um desses, sempre preocupado em ajudar. Eu até me arrepia. Então, meu amigo, você já vem com essa sua vontade legítima de ajudar o teu irmão, é de longe. Não é de agora, dessa vida de Guto, tá bom? Então, você viveu próximo a Jesus, por isso esse seu amor, essa sua referência, essa sua dedicação a Jesus, em tudo que você procura fazer, você procura imitar Jesus, olha isso. Viu que não tem nada a ver com religião? As religiões não nos ensinam isso, meu amigo. As religiões nos ensinam a priorizar a matéria, né? Preste atenção, porque muitas dessas religiões, praticamente todas, 100% delas, ligam a tua prosperidade, não a prosperidade espiritual, mas a tua prosperidade material. Mas no caso, a sua prosperidade material, ela é um fruto da sua prosperidade espiritual, tá? Não se sinta melindrado, você não tem que dar satisfação às pessoas pelas suas conquistas, você trabalha para isso, tá? Você faz o bem o tempo inteiro, você respeita os seus irmãos, né? Você tem uma trilha aí, cara, tá? Só que você precisa orar para os outros no meio dos outros. Para que você precisa trabalhar espiritualmente uma sessão espírita bem cristã, tá? Há indicações para você de incorporação ou filtro para aconselhamentos, tá? Você veja que você já meio que faz isso, porque cada um que passa pela sua frente, você fala coisas que às vezes você fala, como é que eu falei isso? Como é que eu sabia disso? Então você pode ter este caráter de trabalho espiritual mediúnico numa oração espírita bem cristã, tá bom? Porque tem que desenvolver a sua mediunidade, todos nós temos, entendeu? Não é diferente com você, tá? Incorporação ou filtro para aconselhamento. Seus irmãos, tá? Aconselhar seus irmãos orando para os outros no meio dos outros. Não à toa a sua paixão pela natureza e pela questão verde, tá? Sabe por quê? Eu pensei em você nesse trabalho todo, encheu, aí já tinha bastante, mas encheu mais ainda de índios e caboclos nessa sua terra aí, nesse seu espaço, tá? Estão protegendo muito a sua propriedade, vocês. Você sabe que esse local é um local aberto, né? Às vezes você se pergunta, fala, poxa, esse local ainda tá muito aberto, nada entra aqui. Você tem seus medos, né? Você já falou sobre isso nos seus vídeos. Mas por que nada entra aí? Que não tem que entrar? Porque o que tem de proteção, meu amigo, e é só indião, só caboclão, só esse plano espiritual, que você trabalha do outro lado para isso também, tá bom? Você trabalha com a Legião do Nero, que é a Legião Terra-Terra, que nos ajuda aqui nessa parte de aconselhamento, nessa parte de desmanchação de trabalhos espirituais, nessa parte de quebra de magias negativas, porque vou te falar, né, a todos vocês, não só você, Guto, mas a inveja, ela é pior que macumba, né, o pensamento negativo de alguém para você, né, se você não tiver preparado, fortalecido, é pior que macumba. A inveja é horrível, é um dos sentimentos piores que a gente possa ter para emanar para o nosso irmão, tá bom? Então esteja sempre fortalecido, que você ora muito, você fala muito com Deus, né? Mas tem orações que vão te direcionar ainda mais, né? A planos de luz e glória, a consciências maiores, tá? A que você veja coisas ainda mais lindas, porque você tem tamanho para isso. Você é um trabalhador assim, perene. Você quando o seu corpo dorme, você está do outro lado, meu amigo. Entrando em casa, limpando o ambiente, pegando espírito e direcionando, pegando espírito e prendendo. É a sua tarefa do outro lado e ela é gigantesca, viu? Você, inclusive, é mostrado aí como chefe de falange.
certo? Você já é um trabalhador espiritual, tá bom? Não se assuste não, porque isso aí é comum para todos nós, tá? Todos que merecem trabalhar, porque não é todo mundo que merece trabalhar, que está procurando trabalho espiritual, tá? Então pense nisso também, mas você... Aí tá falando assim, ó, encheram de índios e caboclos na sua terra, estão protegendo a propriedade a vocês, você, sua mãe, seus amigos, tá? Seus animais e tudo. Menos aquele pato, né? É brincadeira, tá? Ai, meu Deus, aquele pato foi uma coisa estranha mesmo, tá? Mas se aconteceu no pato, que bom que eu consegui, então, agora abrir esse parênteses, tá, pessoal? É sempre bom nós termos animais, nós termos flores nos locais onde moramos, onde convivemos, porque energias negativas, certo? São atraídas pelas plantas, elas são condensadores de energia, até os nossos animais, tá, Guto? Então, aquele lamento seu sobre a morte daquele seu bichinho, daquele pato ali, não foi por acaso, porque vai no animal para não ir em vocês. São escudos, tá? E que bom que eu pude abrir numa brincadeira, nada é por acaso, que eu peço sempre para Deus me ajudar a falar, o mundo espiritual me ajudar a falar. Veja que não há equívoco, né? Não há brincadeira, tudo tem uma razão de ser, tudo é uma fala que tem uma razão de ser, tá bom? Foram retirados espíritos que estavam ali, sofredores, tá? E foram encaminhados para ajuda. Porque você tem essa sua energia, essa sua luz, sua mãe também. Sua mãe, ela reza muito, do jeitinho dela, ela reza muito. E ela vive em estado de oração, que esse é o negócio. Não é só rezar, blá, 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 é viver em estado de oração, é fazer o melhor que você possa pelos outros. Você é um exemplo disso, sua mãe é um exemplo disso, né? Então, sintam-se muito honrados aí pela vida que vocês têm levado, mas vocês podem potencializar, tá? Você vai sentir uma melhora na sua energia a partir de agora, tá? O plano espiritual pediu para você cultivar Jesus, né? Sempre seguindo os exemplos de Jesus. Que você... essa aqui foi bem direto, pediram muito para eu não esquecer de falar para você, tá? Você anda com uma cruz no seu peito. Pelo seu carinho a Jesus, admiração a Jesus, você acredita que isso, estando com ele nessa forma deste objeto, que você está o homenageando. Então o mundo espiritual está pedindo para te esclarecer, porque sabe que você não faz isso de maldade, é porque você realmente não sabia, mas agora você está tendo a oportunidade de saber. Em primeiro lugar, Jesus não foi crucificado, tá? Jesus foi tessificado, ele foi colocado num T. E quando... por algum motivo, mesmo bem intencionado, a gente anda com esse instrumento conosco, é como se a gente estivesse homenageando o instrumento de martírio de Jesus. Quando você carrega a cruz, você está admirando aquele instrumento que martirizou Jesus. Porque veja só, né? Como a nossa humanidade é, como a gente precisa aprender e a pensar cada vez mais com essa expansão da inteligência e da consciência. Porque se Jesus tivesse sido assassinado com um machado, andaríamos então com uma corrente com um machado, homenageando o instrumento de martírio de Jesus? Então, se desfaça disso, né? Admire Jesus fazendo o que você faz, o seu comportamento, procurando imitar ele como você faz, procurando viver, né, nas leis de Deus, pela tua consciência, né, entre o certo e o errado que você conhece, que você tenta sempre fazer, tá bom? Foi dito para que você tire isso de você, esse peso material em você, porque isso não atrai coisa boa, que é o sofrimento, né? Não é um objeto de luz iluminado, né? Então é só a gente às vezes parar para pensar, mas que bom que isso foi te revelado para que você possa ter a consciência dessa informação e para que você possa mudar. E todo mundo que esteja ouvindo isso, né, possa mudar. Só pensar aí com mais carinho, tá bom? Que mais que temos aqui? Temos mais uma coisa aqui para você. Você já é um trabalhador espiritual, trabalha no comando do Nero, apoiando a limpeza de ambientes, harmonizações. Ore todos os dias as suas orações de tarefa, tá? Você está num caminho aí muito bom, tá? Então, entre no site, tá? divinismo.org, uniãodivinista.org, e lá você vai baixar
gratuitamente o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que eu também quero enviar ele fisicamente para você em Minas, depois a gente conversa. Você me dá o seu endereço, eu vou enviar aí para você, vou enviar para você e para sua mãe. Lá tem todas as orações de tarefa, todas as orações divinas que vocês podem fazer para ajudar no desenvolvimento espiritual de vocês também, para que essas práticas que vocês já fazem sejam cada vez mais sublimes, tá bom? Oração de tarefa sua é do Bezerra de Menezes, é dos Pretos Velhos, do Seu Anjo da Guarda, oração dos Divinistas, e tem muitas outras que você pode fazer, independente de ser a sua obrigação como homem, né? Você pode fazer as outras também, tá bom? Você e sua mãe é tarefa de mulher, que é da Grande Mãe Maria, é do Anjo de Guarda, né? É a tarefa do feminino aí, para esse trabalho todo das religiões da Maria e tudo, tá bom? Precisa cuidar da sua saúde, principalmente em relação à coluna, tá bom? Colocar a sua coluna no lugar, Guto. Tá? Então você vinha sentindo dores aí, porque você tá estraçalhando aí sua coluna, tá? Porque você pega peso, mas de uma forma errada, né? Você tem as posturas erradas para fazer os seus trabalhos, isso tudo que o plano espiritual foi dizendo, tá? Eu não entendo sobre medicina, não sou médica nem perto disso, nem posso ver sangue, nem posso, mas nos trabalhos espirituais eu vejo as orações, eu vejo as cirurgias todas espirituais e relato. Mas materialmente eu não tenho formação médica, eu jamais teria essa pretensão de falar para os médicos da Terra, não é isso, mas são as mensagens do plano espiritual. Então o plano espiritual colocou sua coluna no lugar, tá bom? E você há de sentir menos dores, vai sentir uma grande diferença em relação a isso. Guto, tudo foi feito aí para você, para sua mãe, para sua propriedade, tá? Só que a manutenção cabe a vocês. E um outro recado também que mandaram, é que esse espaço todo que você tem aí não é por acaso. Faz parte do seu propósito de vida e você vai ter um canto aí, não onde você exatamente está habitando, mas um outro local onde você possa fazer as suas orações aí e as pessoas possam participar, tá? Porque esse seu sítio, ele vai ser um polo, no futuro, ele vai ser um polo divinista, um polo de orações, né? Para que as pessoas possam frequentar, para que as pessoas possam cultivar nobremente cada um os seus dons do Espírito Santo, você também, a sua mãe também. Vamos todos trabalhar. Você tem uma região aí, não foi por acaso que você conseguiu adquirir esse lugar tão grande aí, porque esse lugar tem que ter um local, certo? Construído ou reformado para que você receba pessoas e você comande orações. Tá? O plano espiritual vai estar te ajudando para isso. O que você precisar de mim para essas dúvidas, para esse encaminhamento, estou à tua completa disposição, assim como eu estou à completa disposição de cada irmão meu que está me ouvindo aqui agora, tá? Que está me vendo aqui agora, que já tem contato comigo. Eu não nego ajuda, apoio a ninguém. Se eu não posso fazer, eu vou dizer o porquê, vai ser explicado. Mas nunca eu deixo de fazer alguma coisa. Nunca o plano espiritual deixa de fazer alguma coisa. Tá bom, Guto? Então, eu espero ter ajudado. O mundo espiritual tem muito carinho aí por você. Tem muita gente que te ama muito mais do que aqueles que têm inveja. Então, não entre nessas sintonias, tá? Você é um iluminado, é um trabalhador, é um cara raçudo, tá? É um espírito muito bonito, tem marcas lindíssimas do passado. Não há nada contra você, meu amigo. Porque você não deixa que nada seja contra você. Porque você tenta fazer sempre o seu melhor. Tá bom? Eu quero finalizar esse vídeo hoje. Como eu falei que sempre finalizaria fazendo uma oração aqui do Evangelho Eterno. O meu tá um pouco surradinho. Isso não quer dizer nada. Porque ele é Deus feito livro. É sempre essa luz eterna, a luz divina que emana dele. Independente do que vemos fisicamente. Tá? Esse livro é Deus para nós, e está em nós e está em tudo. É as verdades divinas que não são feitas só para o planeta Terra, mas para todo o infinito e toda a eternidade, tá bom? E eu não por acaso, hoje eu quero fazer oração para vocês, pessoal, do Pai Nosso da Maturidade, para que vocês entendo exatamente a diferença desse Pai Nosso que é feito, né, pelas religiões
e o Pai Nosso da maturidade, que é a voz de Deus para nós explicando sobre isso. Confrontem e vejam, né, a diferença entre o divino e o relativo. Eu vou mostrar agora para vocês, essa oportunidade divina que o mundo espiritual está me dando, de fazer oração para vocês do Pai Nosso da maturidade, que é pela voz de Deus, por este livro que é Deus Feito Livro, que é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, e vocês vão sentir a diferença. E eu vou procurar destacar esses pontos, tá bom? Vamos lá, o Pai Nosso da maturidade. Pai Nosso, que sois o céu, Espírito e verdade, estais no imo de tudo e de todos. Vosso nome é santo e por si mesmo o é, e vossos filhos assim reconhecerão, porque a evolução a isso os conduzirá. Vosso reino é de verdade, amor e virtude, e todos o realizarão no seu íntimo por suas obras, pois não virá com mostras exteriores. Vossa vontade será feita, e vossos filhos virão a ser espírito e verdade. O vosso pão representa todas as graças, e todas as graças rendemos, procurando distribuí-las aos nossos irmãos. No conhecimento, na certeza e na bondade, perdoar-nos-emos mutuamente e transformaremos a terra na apocalíptica Jerusalém celestial, onde não haverá ignorantes, trevosos e sofredores. Por serem vossos o reino, o poder e a glória, assim acontecerá, consoante anunciastes através dos profetas, vossos servos. Espero que vocês tenham entendido a grande diferença entre Pai Nosso que estais no céu e Pai Nosso que sois o infinito e a eternidade. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Já me estendi bastante, não por acaso. Em breve estaremos de novo juntos. Eu espero que tenha sido proveitoso a todos vocês. Meu grande agradecimento a estarem comigo até o final. Meu grande agradecimento a todo o plano espiritual que ajudou nesse trabalho tão maravilhoso que foi feito aí para tantos espíritos, tá bom? E eu espero merecer mais e mais graças do trabalho espiritual para que eu possa ajudar os meus irmãos e fazer a minha parte no mundo, tá bom? Amo vocês, sigam sempre no autoconhecimento, na conexão divina com o nosso Pai Eterno. Até mais, pessoal.